Eu achei que a maternidade tinha pausado a minha vida. E eu sei que isso pode ser horrível de se ouvir, mas calma que eu vou te explicar. Antes de ser mãe, eu tinha muitos planos. Nossa, milhares de planos. Eu queria crescer profissionalmente, eu queria conquistar as minhas coisinhas, eu queria ter a minha independência, construir a minha carreira, ter liberdade. Eu passei a minha vida inteira estudando. Teve uma época que a minha mãe me colocou numa escola que era integral. Eu passava o dia inteiro na escola. E aí, à noite, durante 2 vezes na semana, eu fazia inglês. E aos sábados eu ainda fazia um cursinho preparatório. Ou seja, eu tinha estudado a vida inteira para estar aonde eu estava. Eu estudei, eu me formei, eu comecei a trabalhar. Tinha milhares de planos para o meu futuro. Eu já tinha colocado na minha cabeça qual era a ordem de cada coisa que eu tinha que fazer para estar no cargo tal que eu queria. Já estava tudo planejado. E aí, eu descobri a minha gravidez e um tempinho depois a minha filha nasceu. Eu lembro que eu fiz o meu teste de gravidez numa sexta-feira à noite e descobri que tava grávida, né? Aí contei pro meu marido, bocuda, contei pra família inteira. E aí no sábado de manhã eu abri o meu e-mail e tava lá uma convocação de um concurso que eu tinha estudado horrores pra poder passar. Eu tinha passado, só que ele não era no município que eu moro. Então eu tinha que na segunda-feira ir pra lá pra me apresentar e tomar posse. Sendo que eu tinha acabado de descobrir que tava grávida, ficou aquelas turbilhões de dúvidas na minha cabeça e eu decidi não ir. Ou seja, eu ainda nem tinha conhecido o rosto da minha filha e eu já estava tomando decisões conscientes e eu ainda nem sabia como ia ser a minha vida materna, mas eu já sabia que eu queria ser uma mãe presente. E trabalhando num outro município, demorando mais de 3 horas indo e voltando, eu sabia que não ia ser possível. Então, dali, eu já comecei a abrir mão de sonhos, de coisas que eu queria, só por só estar gerando. E eu só sabia que já estava gerando, né, por um único dia. E logo dali em diante, eu entendi que eu queria ser uma mãe muito presente. Eu queria participar de tudo. Eu queria ser a primeira pessoa a ver tudo. Os primeiros passos, as primeiras palavras. Eu queria estar sempre ali. Não importava se eu ia ter que abrir mão de tudo que eu sonhei a vida inteira ou não. Só que a partir do momento que ela nasceu, né, começaram a vir vários questionamentos na minha cabeça, tipo, como eu vou fazer isso dar certo a partir de agora? Eu ficava me sentindo dividida. Eu queria estar presente em tudo, mas eu também queria dar tudo de bom e do melhor pra ela. Eu queria olhar um conjuntinho e ter condição de ir lá e comprar. Eu queria ver uma sandalinha que lançou da moda e poder ter a liberdade financeira de chegar lá e comprar aquela sandalinha. Eu queria ver os laços mais lindos do universo e ter condições de mandar mensagem e falar: entrega aqui na minha casa agora que eu amei. E obviamente tudo isso só seria possível se eu trabalhasse. E como seria isso? Não porque meu marido não me dava uma estabilidade financeira ou ele não trabalhasse, ou se eu dependesse dele iriam faltar coisas, nada disso. Ele iria suprir todas as nossas necessidades. Mas tem diferença de você ter a sua condição, de você comprar o que você quer, do que você ter que ir lá e conversar: amor, será que dá pra gente comprar tal sandália? E aí seu marido virar e falar: poxa amor, esse mês tá meio apertado, dá pra gente esperar mês que vem? E eu sei o que é isso, porque eu também já passei por isso. Assim que eu e meu marido nos casamos, eu fiquei desempregada e eu fiquei um período muito em casa. Só ele trabalhava, a gente ainda nem tinha nossa filha, eu ainda nem sonhava em tê-la. E eu senti essa dificuldade desse lado de só ter uma pessoa provedora na casa, sabe? E também é chato você ter as suas necessidades, as suas vontades e você ter que ficar indo conversar com outra pessoa, ver se aquela pessoa acha que aquela compra tá no momento bom ou não. E eu acho que eu sei que você tá entendendo o que eu tô querendo falar, porque quando a gente vira mãe, muita coisa muda e acontecem algumas coisinhas estranhas. A gente ama tanto os nossos filhos que a gente quer passar cada segundo do lado deles. Por exemplo, a minha filha, ela é o amor da minha vida, eu não seria nada sem ela, mas ela faz muita bagunça. E às vezes ela dorme, eu arrumo tudo e eu fico no celular vendo fotos dela com saudade, com a maior vontade de acordar ela pra ela vir brincar comigo de novo e a gente bagunçar tudo de novo. Só que nós
eu, no caso, e eu sei que você também vai entender o que eu tô querendo dizer, ainda somos pessoas individuais. Por mais que a gente doe muita parte do nosso tempo para os nossos filhos, nós ainda temos os nossos sonhos, nós ainda temos os nossos objetivos, nós ainda temos as nossas metas e sabemos aonde nós queremos chegar. E durante alguns meses após o nascimento da minha filha, eu ficava me sentindo que eu ia ter que escolher. Eu tava de licença maternidade, ou seja, eu trabalhava num lugar e eu tinha um período ali que eu ia ficar em casa e depois eu teria que retornar. E ao mesmo tempo, eu ficava, não, eu quero estar com ela sempre, mas e o meu emprego tá me esperando e eu ficava me sentindo numa contagem regressiva o tempo inteiro. Então, se eu pudesse ficar cheirando o pezinho da minha filha 24 horas por dia, eu ficava, porque eu ficava com aquele pensamento de que eu ia ter que voltar a trabalhar, porque eu não queria deixar de dar, porque eu não queria que ela sentisse falta de nada. E aí eu ficava naquela, ou ela vai ter a minha presença constantemente, irão faltar coisinhas que são bobas, mas pra mim iriam me correr por dentro. Por exemplo, os exemplos que eu dei, uma sandalinha, um laço, uma blusinha. Não que ela não ia ter as coisas, ela teria, mas não seria sempre do meu gosto, sempre o que eu quisesse, sempre novo. Eu não sei como que era a sua realidade, mas na minha família, sempre que ia ter uma festa, um aniversário, os meus pais me levavam pra comprar uma roupinha nova para ir àquele evento. Veio aquela carga emocional em cima de mim que eu queria dar também essa condição de vida para minha filha. Eu queria passear com ela, eu queria levar ela a lugares que eu nunca fui. E se eu escolhesse só a minha presença física sempre, eu iria deixar faltar nessa parte. Da mesma maneira que se eu fosse trabalhar, eu iria ter condições de arcar com alguns luxos e aí faltaria a minha presença. Então eu me sentia sem saída. Na vida real, a gente pensa assim. Só que naquele beco sem saída que eu estava me sentindo, né? De ou trabalhar ou ficar em casa, tinha uma janela bem grande, gritando, chamada internet, que eu já tinha algumas pessoas que me acompanhavam e tal, que tinham acompanhado toda a minha gravidez, mas eu não levava aquilo ali a sério, eu levava aquilo ali como um hobby, como um humor, sabe? Eu não sabia como monetizar aquilo, porque se você não sabe ter uma quantidade de números de seguidores, aquilo ali são pessoas, não são os dígitos de uma conta bancária. Então eu olhava para o meu perfil, 100 e pouquinhos mil no Instagram, mas eu não tinha aquela quantidade na minha conta. Eu tinha aquela comunidade de pessoas ali que eu conversava, que eu trocava dicas, eu não sabia monetizar nada. E aí foi então que eu fui atrás de conhecimento, de estudar, porque a parte boa de você ter filhos é que parece que eles te dão um empurrão. Se eu não tivesse a minha filha, com certeza eu continuaria trabalhando na escola, porque eu levava a internet como um hobby, como um lugar que eu compartilhava os dias que eu não viveria mais. Então, por exemplo, a minha filha agora tá com 1 ano e 6, quase 1 ano e 7. Eu olhava pra internet como um lugar de registrar momentos, como um lugar de criar amizade, como um lugar de ajudar e ser ajudada. Não como um lugar de me passar uma renda que me ajudasse a estar em casa com a minha filha e monetizar o conhecimento que eu tive a todo momento. E também, assim, eu comecei a me questionar. Poxa, tantas pessoas expõem a vida delas. Poxa, olha quantos vídeos eu assisto que eu fico, se deixar, eu fico assistindo horas e horas, eu nem sinto o tempo passar. Não é possível que essas pessoas estão expondo tanto a vida delas, tanto o casamento delas, tanto a vida íntima delas a troco de nada. Com certeza aí tem um potinho de ouro no final desse arco-íris. E foi aí que eu tive esse outro olhar de ver, acompanhar, e aí eu fui vendo pessoas mudando de vida, pessoas que conseguiam uma renda às vezes muito mais alta do que o meu salário no CLT, usando apenas o celular, em casa com os filhos, sem pressão, sem estresse, sem ter que pegar condução e ir trabalhar e passar horas e horas no trânsito. E eu comecei a observar e eu comecei a levar aquilo ali como um estudo mesmo, porque eu comecei a anotar, eu comecei a estudar por que as pessoas seguiam, por que as pessoas se conectavam, aonde que estava o extraordinário de criar conteúdo, porque as pessoas acham que criar conteúdo tá aqui, sua vida tem que ser perfeita, você tem que ser uma pessoa extraordinária, você tem que acordar todos os dias às 5 da manhã, malhar,
ter sua casa impecável, ter seu filho impecável, sendo que não é assim. Não precisa viver coisas interessantes todos os dias, viajar todo final de semana, sair para festas, todas as datas comemorativas. Não precisa de nada disso. As pessoas não vão se conectar com você se você tem uma vida perfeita. Porque se você tem uma vida perfeita e eu não tenho, a gente não vai conseguir dar match. Porque você vai me mostrar lanchas, você vai me mostrar viagens e eu vou olhar pro meu chão sujo de biscoito que a minha filha jogou no chão, pra minha pia cheia de louça, e eu vou passar muito longe de você. E aí vai se transformar num relacionamento assim, ó. Mas as pessoas se conectam com pessoas que têm histórias de verdade. Eu cresci muito no Instagram contando histórias do meu marido. Só que na época eu contava como hobby e tal e eu não entendia. Mas quando eu parei pra estudar e analisar por que que aquilo dava certo, porque as pessoas se viam no meu relacionamento. Quando eu contei, nossa, minha barriga tá muito grande, eu tô quase esbarrando em tudo, e o meu marido tá dizendo que eu sou muito pequena e que eu tô apertando a filha dele dentro de mim, muitas mães e muitas mulheres que também são baixinhas se identificaram. Agora, se eu sou uma modelo alta, dos olhos azuis, dos cabelos loiros e conto isso, eu vou me conectar com quem? Eu acho que agora você vai conseguir me entender melhor, porque eu vou explicar de uma maneira que com certeza você já passou pela sua vida. Você com certeza já encontrou alguém que você... Nossa, acho que vou pintar meu cabelo de preto. Ah, mas o meu é louro, é mais bonito. Ou, nossa, tava querendo comprar esse batom. Ah, porque eu comprei esse batom, comprei o rímel e eu comprei o lápis. Esse tipo de pessoa, ela não consegue criar uma conexão com você, de você se tornar amiga dela e de você querer acompanhar, de você sempre querer estar. Te faz vontade de querer se afastar, de estar longe. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha muita amizade com crianças de outras turmas, não necessariamente da minha sala, e eu estudei muito para uma prova de matemática. E aí, quando saiu o resultado, conversando com essa amiga minha de uma outra turma, eu virei e falei pra ela, ai, lembra aquela prova e tal que eu estudei? Eu tirei 100. Ela virou pra mim e falou assim, ah, mas eu tirei 180. Na vida real, quando eu era criança, eu ri muito e eu falei, nossa, você tirou mais que eu. Mas se a gente for parar pra analisar, ela tava aqui, ela tava criando um personagem pra querer se mostrar mais do que eu. Que uma prova não vale 180 pontos, no máximo que você chega ou conta, né, de 0 a 10 ou de 0 a 100. Não tem como você tirar 180. Mas por que essa amizade não deu certo? Porque ela tava querendo se mostrar uma pessoa que ela não era. Ela tava, no caso, colocando ali um personagem pra mostrar que ela era o centro de tudo e que tudo era sobre ela. E nas redes sociais também acontece isso. Porque você tá ali e você se conecta com pessoas. O que faz toda a diferença é você ter coragem pra começar. Eu sou uma pessoa simples, tenho uma casa simples, mas eu tinha coragem, tinha experiências e tinha muitas histórias. Se você for lá no meu perfil, depois você vai ver. E o que eu fazia com essas histórias? Eu ajudava as pessoas e eu também pedia ajuda, porque eu mostrava que eu estava ali passando por uma gestação a primeira vez. E que eu tinha medo de algumas coisas darem errado. E eu compartilhava que tinha dado certo comigo. Porque o conteúdo mesmo é isso que ele faz. Ele ajuda as pessoas. O conteúdo em si não é pra você se amostrar. Ele é pra você ajudar. Você pode ter passado por alguma coisa que pode ajudar outra pessoa agora. As pessoas falam muito sobre hoje em dia ter muitos influenciadores e todos serem iguais, só que nós seres humanos somos seres individuais e eu tenho certeza que você passou por coisas que eu não passei e que se você for abrir o leque das suas experiências e expor eles, vão ter muitas pessoas que vão se conectar com você e que vão se sentir ajudadas pelos problemas que você já passou e já conseguiu resolver. E quando eu entendi tudo isso, menina, minha cabeça parece que fez assim, ó. E eu vou te contar um grande segredo agora, que é, pra você começar na internet, você não precisa ter o melhor celular, ter a casa mais bonita e ter uma harmonização facial. Você só precisa ter vontade e coragem pra começar. Ontem, vou te dar um exemplo, eu tava vendo um vídeo no YouTube com o meu marido, de um motorhome. O casal tava fazendo lá e tal.
os ajustes para fazer o motorhome deles e tal, tudo DIY, manual, eles mesmos estavam fazendo tudo. E o meu marido, ele é uma pessoa que teve muito acesso a ferramentas, madeiras e todas essas coisas do universo masculino. E aí ele tava vendo o homem do casal, né, cortando as placas de madeira, e ele tava pra mim: ah lá, ele tá cortando errado, não é assim que segura a ferramenta. E não sei o que eu falei: pois é, mas você fique quietinhos, porque você tá aqui assistindo ele. Ele não sabe direito, mas ele tem força de vontade e ele quer gravar. E ele tá gravando mesmo ele não sabendo. E você aí que sabe tudo não gravam nada. Na hora ele ficou quietinho. Porque você não precisa ser expert. Você não tem que ser a mais bam. Você só precisa começar. Você só precisa ir lá gravar, ir lá meter suas caras, ir lá e fazer. E quando a gente olha assim de fora, parece que a pessoa, nossa, nasceu com aquele dom, que a pessoa é muito boa naquilo ali, que ela nasceu sabendo. Mas a realidade não é essa. Nossa, quantos e quantos vídeos eu já gravei. Gravava no meu celular parado, só pra eu aprender a gravar story. Você acredita? Eu gravava os vídeos e apagava, gravava, pra eu começar a ter essa naturalidade de conversar com a câmera. E, nossa, foram tantos vídeos. É lógico que eu tinha muitas dúvidas. É lógico que eu ficava pensando: meu Deus, mas do que eu vou falar? Mas, meu Deus, do que eu vou gravar? No outro vídeo eu já te contei que eu saía gravando várias coisas, algumas deram certo, algumas não deram. Porque você pode aí agora tá se perguntando isso: tá bom, Manu, você tá me encorajando, você tá falando pra eu ir lá, pra eu começar e tal, mas eu vou falar do quê? Quem é que vai querer me ouvir? O que eu tenho pra ensinar esse povo? Mas sabe o que eu vou te dizer agora? As pessoas, Mas sabe o que eu vou te falar agora? As pessoas não descobrem o talento delas pensando. Por exemplo, você quer começar a fazer aula de surf. Aí você vai ficar pensando: ai, será que eu sou boa em surf? Não. Você vai lá, vai fazer uma aula. Nossa, amei, mas sou péssima. Vai ficar fazendo aula, você vai ficar muito boa. Porque você começa a praticar, você começa a fazer. Todo mundo é bom em alguma coisa. Você pode falar: ai, mas eu não sou boa em nada. Será que você não faz um feijão gostosão que você não pode passar uma receita aí pra gente? Ai, mas minha comida é horrível. Mas será que você não tem mais dica de limpar o chão que fica brilhando durante uma semana? E naquilo também que você não é boa, você pode aprender. Igual aconteceu comigo. Porque bom você se torna. Eu tenho certeza, se eu mostrar meu primeiro vídeo aqui pra vocês vão rir. Aí olha os vídeos agora. Ah, eu nasci muito boa? Não, eu fui aprendendo aos poucos, eu fui me tornando, fui melhorando a cada vez que eu editava um novo vídeo. Eu já postei vídeos que deram muito certo, vídeos que foram péssimos. E aí eu comecei a prestar atenção nos comentários e tinha gente que comentava assim pra mim: nossa, Manu, você falou uma coisa que eu precisava ouvir. E aí, teve uma vez também que eu postei um conteúdo que eu li o seguinte comentário: eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E ali eu fui me conectando com as pessoas. No final de tudo, a internet não é sobre números, é sobre conexão. E quando você é verdadeira e começa a compartilhar esse seu lado humano, as pessoas se identificam com você. Elas percebem que não estão sozinhas, que também são compreendidas, que não acontece só na casa delas, que não é só ela que passa por aquele problema, por aquela situação. E sabe qual é a parte mais maluca de tudo isso? Se uma fada madrinha tivesse aparecido pra mim aqui no meu quarto e falasse: Manu, você tem 3 desejos. E eu falasse: meu desejo é saber meu futuro. E ela falasse: você vai ser uma influenciadora digital, que vai ter uma comunidade gigante, que se conecta com você, você vai trabalhar de casa com a sua filha, muito fácil, através do seu celular, vai conseguir conquistar as suas coisinhas, realizar os seus sonhos. Eu não ia acreditar. Eu não sei nem qual parte que eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar na fada no meu quarto, nem nos desejos e nem do que ela estava me falando. Porque naquela época eu também acreditava que a internet era para as pessoas que tinham uma vida muito maneira, para as pessoas que tinham muito dinheiro, ou para as pessoas que tinham nascido com aquele dom. Quem me vê assim não imagina, mas eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva e até nessa parte da minha vida a internet me ajudou. Porque a diferença de tudo isso não tá em quem nasceu
nasceu com um dom, em quem tem dinheiro, em quem tem a vida maneira, está em quem começa. Mesmo sem ter o melhor telefone, mesmo sem estar no melhor shape, mesmo sem estar na melhor época da vida. E eu acho que é isso que eu queria que todas as mães entendessem, que a maternidade ela não chega para acabar com os seus sonhos, com a sua carreira, ou dar um pause nas coisas que você tinha planejado. Ela não precisa significar que agora a sua vida é deixar tudo para trás, deixar os seus objetivos, suas metas para lá e priorizar apenas uma vidinha pequenininha. Porque é como eu disse no início do vídeo, você continua sendo mulher, você continua tendo os seus sonhos, você continua tendo as suas metas e você continua tendo algo único para compartilhar com todo mundo. E talvez a internet seja uma ferramenta que vai conseguir te ajudar a construir uma nova versão sua, que foi o que aconteceu comigo. E te traga os benefícios de ter uma vida onde você não precisa escolher entre ser mãe ou continuar crescendo na sua vida profissional, porque foi isso que ela representou pra mim. E se esse vídeo fez sentido pra você, eu quero te convidar a viver essa nova fase aqui junto comigo, porque nos próximos vídeos eu vou te contar o que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei nessa jornada. Os erros, os acertos, as oportunidades, as inseguranças também, e principalmente como uma mãe conseguiu transformar a internet em uma profissão de verdade. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e me conta aqui nos comentários qual foi o sonho que você pausou quando se tornou mãe, porque eu vou ler cada um deles e talvez você entenda que não tá sozinha nessa caminhada.